Olá. Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo nos primeiríssimos registros escritos sobre o Brasil, sabe? Aquela chamada literatura de informação, lá do quinhentismo. Exato. Aqueles textos do século XVI mesmo. São as cartas, as crônicas, os relatos que os portugueses escreveram assim que chegaram aqui. Basicamente, o diário de bordo da chegada. Isso, perfeito. Nossa conversa vai se basear nos materiais que detalham bem essas narrativas pioneiras. A gente vai tentar entender não só o que eles diziam, mas por que diziam daquele jeito específico. O contexto por trás, né? Exatamente. A missão aqui é destrinchar o que foram esses textos, por que surgiram naquela época e, o mais importante, que imagem do Brasil eles passaram para a Europa. Bom, vamos lá então. Para começar, o que exatamente eram esses textos? O que diferenciava eles? Olha, boa pergunta para a gente situar. O ponto-chave é que essa literatura, e a gente usa aspas aqui de propósito, não tinha a intenção artística que a gente pensa hoje em literatura. Era fundamentalmente pragmática. Pragmática como? Eram textos, sabe, cartas, diários de bordo, tratados, descrições, feitos por quem estava aqui. Viajantes, administradores, militares, até missionários. O objetivo número 1 era informar. Informar quem? A coroa. Exatamente. Informar a coroa portuguesa. Descrever a terra nova, os habitantes, a fauna, a flora e, claro, o que mais interessava, as possíveis riquezas. Era quase um relatório estratégico, sabe? Interessante isso, relatório estratégico. E essa necessidade de documentar tudo. Por que surgiu com tanta força justamente ali, no século XVI? O que estava acontecendo? O fascinante é justamente conectar isso com a época. A gente está falando do auge das grandes navegações, da expansão marítima europeia, e Portugal estava na frente, né? Sim, pioneiro, né? A chegada ao Brasil não foi um acidente isolado. Era parte de um projeto bem maior de Portugal para montar um império colonial. Tudo dentro daquele espírito mercantilista da época. Mercantilismo. Explica um pouco melhor essa conexão. Claro, o mercantilismo era aquela ideia de que a riqueza de um país vinha do acúmulo de metais preciosos, de ter uma balança comercial favorável. E para isso, explorar colônias era fundamental. Então, esses textos, essas cartas, esses relatos eram ferramentas. Essenciais nesse projeto. Ferramentas para quê, exatamente? Para várias coisas estratégicas. Primeiro, inteligência para a coroa. Dados geográficos, climáticos, sobre os povos nativos, recursos, tudo para planejar como administrar e explorar economicamente. Certo. Segundo, para justificar a posse. Mostrar para outras potências, tipo Espanha, França, que Portugal estava aqui controlando, era uma forma de marcar território no papel. Ah, sim. Uma prova documental. Exato. E terceiro, funcionava meio como propaganda também, para atrair gente para investir, para vir colonizar, para apoiar a empreitada toda. Muitas vezes pintavam um quadro bem promissor da terra, né? Mesmo que fosse meio seletivo. Entendi. Então eram peças bem importantes na engrenagem toda da colonização. Com certeza. Peças-chave mesmo. Fica claro que não eram só descrições inocentes, né? Tinha um propósito muito claro. Isso deve ter afetado a forma como eram escritos, imagino. Quais eram as características mais óbvias desses textos? Sim, a função ditava a forma, totalmente. Uma característica central é o forte caráter documental e histórico. Pra gente, hoje, são fontes primárias incríveis. Documentos da época mesmo. Fontes primárias. Isso, que dão acesso direto ao pensamento e aos eventos daquele tempo. Claro, sempre com o filtro de quem escreveu, né? Tinha uma busca por parecer objetivo, por relatar o que se via. Mas essa objetividade, imagino que tinha limites, né? Com certeza. E esse é um ponto crucial. A objetividade era sempre filtrada pela visão de mundo, pelos valores e principalmente pelos interesses do colonizador europeu. Era uma objetividade, digamos, eurocêntrica e direcionada. Entendi. Outra marca forte é a descrição detalhada da natureza, fauna, flora, clima, geografia e, claro, dos povos indígenas. E a linguagem? Geralmente mais direta, simples, sem muita preocupação estética, sem floreios. A prioridade era a clareza da informação para a metrópole. Tudo voltado para a utilidade, então.
Exatamente. Reforça a função utilitária. Informar para explorar, para administrar, para justificar. E o que eles descreviam mais? Você falou da natureza, dos indígenas. Sim, a terra em si, às vezes com um tom meio paradisíaco, sabe? Talvez para impressionar o rei, para atrair colonos, focavam muito nos recursos naturais que podiam ser explorados. O pau-brasil, né? O clássico. O pau-brasil é o exemplo mais famoso, claro. Deu até nome à terra e virou logo produto de exploração intensa. E um ponto centralíssimo, os habitantes originários. A aparência física, os hábitos, a organização social, as crenças ou a falta delas na visão deles. Aqui é que fica bem interessante. Como era essa descrição dos indígenas? Era só curiosidade? Tinha curiosidade, sim, mas nunca era neutra. Era sempre mediada pelo olhar do colonizador. O estranhamento com o outro, com a cultura tão diferente, era óbvio. Certo. Mas a descrição já vinha com uma avaliação embutida. O indígena era visto pela ótica da utilidade ou do problema que representava para o projeto colonial. Utilidade ou problema? Eram vistos como possível mão de obra para ser explorada, ou como selvagens para serem dominados, controlados, ou ainda como almas pagãs para serem convertidas ao catolicismo, o que justificava a vinda dos missionários. A descrição servia para classificar, para encaixar o indígena na lógica da colonização. Faz todo sentido. Aquele filtro europeu estava em tudo. Em tudo. É fundamental aprofundar essa questão do filtro. A tal objetividade era moldada pelos valores cristãos da época, pela lógica mercantilista do lucro, por aquela mentalidade de que o mundo não europeu era um espaço para ser conquistado e refeito à imagem da Europa. Não era um retrato fiel, então. De jeito nenhum. Era uma construção narrativa. Quando descreviam a natureza exuberante, a pergunta implícita era: o que dá para tirar daqui? Quando descreviam os indígenas, a pergunta era: como a gente domina, usa ou civiliza essa gente segundo os nossos padrões? Nossa! Se a gente conecta isso ao quadro geral, fica claro. Essas descrições iniciais foram cruciais para construir a primeira imagem do Brasil lá na Europa, e essa imagem já nasceu marcada por esses filtros, esses interesses, muitas vezes uma visão distorcida e hierárquica da realidade e das culturas que já existiam aqui há séculos. Essa primeira narrativa teve um poder imenso. É impactante pensar nisso. E quem foram as pessoas por trás desses relatos? Quem foram esses autores que ajudaram a criar essa visão inicial? Quais nomes se destacam mais? Olha, tem algumas figuras que são chave nesse processo. O primeiro nome que vem à cabeça, claro, é Pero Vaz de Caminha. O da carta, né? Ele mesmo, o escrivão da Frota do Cabral, autor da famosa Carta de Achamento do Brasil, lá de 1º de maio de 1500. Essa carta é o marco zero, a certidão de nascimento do Brasil para os europeus. E por que ela é tão fundamental assim? O que tem nela de tão especial? Porque foi o primeiro relato oficial, detalhado, enviado para o rei de Portugal, Dom Manuel I. O descreve a terra, a natureza e principalmente o primeiro contato com os povos tupiniquim. É um documento riquíssimo, mostra o deslumbramento inicial, mas também já mostra as intenções, a mentalidade da época. Ela meio que deu o tom para tudo que veio depois. E depois do Caminha, quem mais continuou esse tipo de registro? A colonização avançou, né? Sim, algumas décadas depois, com a colonização já rolando, surgem outros nomes importantes. O Pero de Magalhães Gândavo, por exemplo. Ele escreveu 2 obras ali na segunda metade do século XVI, o Tratado da Terra do Brasil e a História da Província Santa Cruz. E o que esses textos do Gândavo traziam de diferente? Os textos dele já mostram uma tentativa de organizar melhor o conhecimento sobre a colônia. São mais sistemáticos, quase uns guias geográficos, etnográficos, descrevem a terra, a fauna, a flora, os costumes indígenas de forma mais estruturada. O foco já era consolidar a colonização, sabe? Entendi, mais organizado. E teve mais alguém importante nesse período que tenha aprofundado ainda mais essa descrição? Sim, sem dúvida. Gabriel Soares de Souza. Lá para o finalzinho do século XVI, ele escreveu o Tratado Descritivo do Brasil. Muitos acham que essa é a crônica mais completa, mais importante do período todo. Por quê? O que tinha de tão especial nela? Ele viveu muitos anos na Bahia, que era o centro da colônia na época. E a obra dele tem uma riqueza de detalhes impressionante sobre tudo: natureza,
A agricultura, principalmente a cana-de-açúcar, os engenhos, a administração colonial, a vida cotidiana na Bahia. É um mergulho muito profundo na realidade colonial que estava se formando ali. Nossa, parece bem completo mesmo. Mas olha, é importante reforçar uma coisa. Esses homens não se viam como escritores no sentido que a gente entende hoje. Não estavam focados em beleza literária, em ficção. Eles eram cronistas, administradores, observadores. Produziam informações que eram vitais para a coroa. O valor era, antes de tudo, informativo e estratégico. Isso levanta uma questão interessante, né? Sobre como a própria ideia do que é literatura pode mudar dependendo da época e do contexto. Exatamente. O conceito de literatura não é fixo, ele é fluido. Naquele contexto específico do século XVI, esses relatos descritivos, informativos, eram a principal forma de escrita sobre o Brasil e cumpriam uma função social, política muito clara dentro do projeto de colonização. Não era arte pela arte, era instrumento de conhecimento e de poder. Para a gente ter uma ideia mais concreta dessa mistura de informação e ideologia, vamos pegar um trechinho bem famoso da Carta de Caminha, aquele que ele descreve a primeira missa aqui no Brasil no domingo de Páscoa de 1500. Ah, sim, clássico. Ele diz assim: ao domingo de Pascuela, pela manhã, determinou o capitão Cabral ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu. Mandou armar um pavilhão naquele ilhéu, e dentro levantar altar muito bem arranjado, e ali com todos nós outros fez dizer missa, a qual disse o padre Frei Henrique, a qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. O que esse trecho revela pra gente? Olha, esse trechinho é perfeito para ilustrar. Por um lado, ele cumpre a função informativa básica, né? O Caminha está registrando um evento, a missa, detalha como foi organizada, é um relato factual, do ponto de vista dele. Certo. Mas, por outro lado, e talvez aqui esteja o mais importante, ele revela um pilar ideológico central do projeto português, a fé católica. Ah, a religião? Sim, o ato de celebrar a missa com todo aquele ritual, o aparato, o altar muito bem arranjado, a voz entoada, logo na chegada numa terra desconhecida e ainda por cima na frente dos nativos que ele descreve em outra parte como observadores atentos, isso é muito simbólico. Simbólico de quê? Sinaliza a intenção clara de tomar posse não só da terra, mas também espiritualmente. É fincar a cruz antes mesmo de começar a exploração para valer. Isso já antecipa todo o esforço de catequese que viria depois com os jesuítas, principalmente. Faz sentido. E quando ele fala da devoção dos portugueses, ele está reforçando a ideia de que a religião era parte da identidade deles e também a justificativa moral para a conquista. A análise da fonte original, inclusive, bate muito nessa tecla, a importância do catolicismo como motor e justificador das navegações. Fica muito claro como informação e ideologia andavam juntas ali, né? E analisar essas fontes primárias, entender o contexto, as entrelinhas, é um desafio intelectual e tanto. Ainda mais para quem está se preparando para provas, para estudos mais aprofundados. Sem dúvida. Exige um olhar crítico. Falando nisso, em se aprofundar em conteúdos importantes, especialmente para quem está nessa jornada de estudos, vestibular, dominar esses temas históricos, saber interpretar fontes, é super importante. Olha, se alguém aí que está ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, tem uma dica. Entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Interessante. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. Facilita muito. Ferramentas assim ajudam a organizar, né? Exato. Ter acesso a ferramentas que organizam e facilitam a revisão de conteúdos complexos como esses que a gente está discutindo pode fazer uma diferença enorme na preparação. Fica a dica. Com certeza. Mas voltando aqui, então o que tudo isso significa? Se a gente fosse resumir a essência dessa literatura de informação do século XVI, como a gente poderia fazer?
Bom, acho que a gente pode sintetizar dizendo que foi um conjunto de textos essencialmente funcionais, descritivos, nascidos ali no calor da chegada europeia e do início da colonização. Funcionais e descritivos. Isso. E eles refletem diretamente a visão do colonizador. Uma visão carregada dos filtros culturais, religiosos e, principalmente, dos interesses econômicos, achar riquezas, políticos, legitimar a posse da terra e religiosos, expandir a fé católica. Não era literatura no sentido de arte pura, mas uma ferramenta-chave do projeto colonial português. E por que é importante estudar isso hoje? Qual a relevância? A relevância hoje é enorme. São fontes primárias, indispensáveis para a gente entender a mentalidade da época da chegada, para entender como a primeira imagem do Brasil foi construída lá na Europa e quais argumentos foram usados para justificar a dominação e a exploração que vieram depois. Mas com um olhar crítico, né? Sempre. É fundamental ler esses textos com um olhar crítico. Lembrar que eles representam uma visão específica, eurocêntrica, interessada. Não são um espelho neutro da realidade encontrada aqui. São o registro da perspectiva do colonizador sobre essa realidade. Entender esses textos é entender as raízes de muitas narrativas sobre o Brasil que existem até hoje. Exploramos bastante hoje, então. A definição, o contexto, as características, os principais nomes e até um trecho-chave da literatura de informação no quinhentismo foi uma verdadeira viagem a esses primeiros olhares documentados sobre o Brasil. Foi sim. E para deixar uma última reflexão para o pessoal que está ouvindo. Considerando que esses textos, com esse foco na utilidade, no exotismo, no estranhamento com os povos originários, formaram a primeira imagem consolidada do Brasil para o mundo europeu, de que formas será que esse olhar inicial, sabe, essa narrativa fundadora, pode ter deixado marcas, ecos, ou se transformado nas percepções sobre o país e seus habitantes que chegam até os nossos dias? Fica aí a provocação para a gente pensar sobre o peso das primeiras histórias contadas.